Olá, pessoal! Hoje estou aqui para gravar um vídeo para vocês falando sobre o Moving Motivator. Essa dinâmica é uma dinâmica do Management 3.0 e ela também está aqui, né, no nosso Canva PDI. Eu vou gravar esse vídeo em 2 momentos, tá? Para que ele não fique muito longo e porque eu quero trazer tanto um contexto quanto exemplos, né, desses motivadores. Eu já falei no vídeo anterior, né, o quanto eu acho importante essa dinâmica para a gente poder compreender os nossos motivadores de trabalho, poder também avaliar como é que eles estão, né, se ele está sendo satisfeito ou não dentro da empresa que eu estou atualmente, certo? E para que eu possa, né, trazer conversas aí com a minha liderança para a gente modificar, né, ou reverter determinadas situações em que aquele motivador ou um ou mais motivador específico não esteja sendo alcançado, certo? Apesar da gente já ter algumas descrições aqui, né, dos cards, eu vou explicar porque como o card foi traduzido do inglês, em alguns momentos a gente tem uma tradução que é legal, mas em outros momentos ela fica um pouco esquisita e tem outros cards que é completamente diferente, né? Você pode divergir muito no entendimento. Então, por isso que eu vou tentar explicar, né, e dar um contexto melhor sobre esses cards, certo? Então, iniciando aqui, né, no card da meta, e ele já é um card que tem esse ponto, né, que eu acabei de falar. E no cardzinho aqui da meta, ele é o quê? Meu propósito na vida é refletido no trabalho que eu faço. O termo propósito, eu acho ele muito abrangente e filosófico, né? Uma vez eu assisti um curso lá do Karnal e ele falava que tem gente que passa a vida inteira e não conhece o propósito dela, né? Então é bem complexo. Mas enfim, gosto de trazer para o pessoal como objetivo, tá? O meu objetivo de vida é refletido no trabalho que eu faço. Então, o que é que eu quero dizer? Se esse card, ele tá aqui, né, entre o mais importante, deixa eu alterar aqui para o lápis. Já tá grandinho. Então, eu tenho aqui, ó, o mais importante e o menos importante, né? Lembrando que a gente vai fazer, a dinâmica consiste em fazer esse ordenamento aqui, certo? Então, digamos, né, que o meu trabalho, tá? O que eu tenho de objetivo de vida, ele está sendo refletido no meu trabalho. Então, por exemplo, digamos que o meu objetivo profissionalmente é crescer no ambiente de gestão de projetos. Digamos que com o tempo isso me leve a dizer assim, eu quero gestão de projeto de TI, né? Eu consiga segmentar mais o que eu quero. Mas digamos que a princípio seja gestão de projetos. Se dentro das minhas atividades do trabalho eu vejo que eu estou convergindo para esse meu objetivo, né? Eu estou caminhando para ele, então potencialmente esse motivador ele vai estar sendo satisfeito, né? Ou seja, eu vou estar ali vivenciando o meu objetivo dentro do trabalho, certo? Então, se ele está aqui entre os primeiros e isso está acontecendo, show, positivo. Mas, por exemplo, digamos que eu não tô fazendo nada, eu quero gestão de projetos, mas nada do que eu faço está relacionado com gestão de projetos. Isso é um problema, né? Porque se esse card ele for um dos meus primeiros, com o tempo eu vou ficar tão desmotivada na empresa que é capaz de eu sair da empresa, tá? Então é muito importante a gente entender, né, e relacionar isso e, como eu digo, trazer para uma conversa com a liderança, certo? Mas esse aqui de meta é justamente isso. Nós temos o da curiosidade, né? Eu gosto bastante também desse motivador, né? E ele diz aqui, né? Eu tenho muitas coisas para investigar e pensar. Então, imagina assim, eu tô dentro de um processo, né? Eu tenho as minhas atividades lá de trabalho, mas eventualmente está acontecendo um problema, né? Eu tô vendo que algo não tá saindo como deveria. E aí eu vou fazer essa investigação, né? Eu vou analisar ali quais são as causas que está acontecendo para eu ter, sei lá, um erro maior dentro do meu processo. E aí é importante para muitas pessoas, né, que são curiosas,
elas terem essa liberdade, tá? A gente vai ter um outro cardzinho, tá? Que é o da liberdade, que na minha perspectiva, esses dois cards, eles se comunicam bastante, tá? Eles estão bem relacionados, certo? E voltando para cá, né? Para dar um exemplo, né? Imagina que... Vou dar um exemplo do meu estágio, né? Há muito tempo atrás. Eu tinha lá um processo que eu ficava acompanhando e eu via que estava vindo muito erro, né, decorrente de uma atividade lá. E eu só sabia que esse erro existia porque minha atividade era mandar fazer as correções, né? E já tinham me dito, se aparecer erro tal, correção é tal. Só que estava vindo muito erro. E aí eu disse, fui falar com o meu chefe, olha, tá vindo muito erro assim e tal. E nisso eu já tinha conversado com a outra pessoa que fazia esse processo antes, já tinha conversado com uma outra pessoa da área que eu solicitava essa correção também pra gente entender e tal. E aí eu fui fazendo um diagramazinho lá, né, de causa e efeito para tentar encontrar o problema. E aí eu cheguei pro meu chefe e fiz, olha, a gente tá tendo muito desse problema aqui, eu identifiquei que o setor tal tá fazendo muita substituição de medidor num período que não deveria ser feito, né? O meu estágio foi em uma distribuidora de energia elétrica. E aí, né, a partir desse insight que eu levei para minha liderança, a gente fez um workshop lá com o pessoal, né, explicando por que eles não poderiam quebrar aquilo dali, né, porque impactava em métricas até da empresa, né. E aí, assim, o que eu quero dizer é, eu tinha um ambiente de trabalho, tá, que me permitia ser curiosa, entenderam? Então, se o meu card ele estiver entre os primeiros da curiosidade, é extremamente importante que eu tenha um ambiente que me permita exercer essa curiosidade. Então, por isso que eu sempre vejo que ele está um pouco relacionado lá com a liberdade. Mas, dessa aqui, né, de ser curioso, imagina que eu fosse lá, né, e tentasse conversar com as outras pessoas só para tentar entender a causa e ninguém quisesse me ajudar, né? Ou então uma pessoa ali falasse, a outra falasse também, eu chegasse para minha liderança e dissesse, olha, tá tendo isso, tal, e ele simplesmente tivesse me cortado e tivesse dito, não quero saber disso, eu só quero que você corrija, né? Eu não vou falar com outro setor nenhum. Então, isso assim, teria matado, né, a minha curiosidade e, assim, minha motivação de trabalhar com certeza ia lá para baixo, né? Então, isso daqui é muito legal, interessante. Gosto bastante desse. Nós temos o da relação, né? Eu tenho bons contatos sociais com as pessoas dentro e em torno do meu trabalho. Aqui eu gosto de fazer uma relação com o DISC, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas a gente tem lá o DISC, que é como é que eu posso explicar? Né? Isso assim, explicar corretamente, né? Mas vamos lá. A gente tem o DISC, né? Que é uma ferramentazinha que você responde as perguntas, ela é comportamental e ela te enquadra, né? Dentro de uma dessas letras, né? Talvez você esteja dividido, né? Entre elas. Mas tem uma letrinha aqui, né, que é o I, que é o da influência, tá? Então, as pessoas que são influentes, né, que gostam da influência, elas costumam ter boas relações, elas costumam criar relações com outras pessoas. E essa criação de relação para elas é uma coisa, assim, muito importante, tá? Então, dentro aqui desse card de relação, é mais ou menos isso, tá? Então, aqui ele já diz assim, eu tenho bons contatos sociais com as pessoas dentro e em torno do meu trabalho, ou seja, é extremamente importante para mim construir, né, relações genuínas dentro do meu trabalho, né? Então, ter contatos sociais ali, sair para tomar um cafezinho, sair para uma cerveja após almoço, você está ali, que mais? Conhecer, né, as pessoas, não só aquele profissional, mas conhecer um pouco da vida dele, né? Então, ter essa relação, essa, vamos dizer assim, amizade, né? Então, se uma pessoa tem esse motivador entre os primeiros e ela vai para um ambiente que ela consiga fortalecer essas relações, né? Vai estar satisfeito aí potencialmente, né? Se não, né? Imagina que ela foi para um ambiente de trabalho que as pessoas são, como é que eu posso dizer?
não são legais, né? Há muito conflito, as pessoas não fazem ali nenhum momento de socialização, não vibram quando alcançam uma meta, nada. Então, potencialmente, essa pessoa vai começar a ficar desmotivada ali com aquele ambiente, porque ela não consegue criar as relações, que é tão importante para ela. Falando aqui da ordem, né? Existem regras e políticas o suficiente para um ambiente de trabalho estável, né? Então, eu conheço as regras da empresa, eu conheço as políticas da empresa, né? Eu sei o que é que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que respeitar ali, né? Também tem uma outra parte que fala de responsabilidades, mas aqui é em relação à empresa, tá? Então, eu sei as políticas da empresa, eu sei quais são, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que entregar ali no mês, no bimestre, trimestre, né? A métrica que eu tenho que entregar. Eu sei o que é esperado de mim dentro do trabalho, né? E para onde a empresa está indo. Então, eu tenho todos esses elementos aí que me vão permitir um ambiente estável, né? Um ambiente que eu consiga trabalhar, que eu consiga desenvolver as minhas habilidades, que eu consiga mostrar as minhas competências, né? E aí, né, fazendo um paralelo do que seria um ambiente de desordem, né? Então, imagina, tem pessoas que estão em empresas que é literalmente um caos, no sentido de que você não sabe para onde a empresa está indo, você começa a fazer uma demanda que o seu chefe te pontuou que era importante, e quando é no dia seguinte já é para você parar e começar a fazer outra, porque aquela não é mais importante. Ou seja, as prioridades mudam muito rápido, né? Empresas em que tudo é prioridade, isso é desordem, no sentido de que quando tudo é prioridade, nada é prioritário, tá? Por regra. E aí, né, isso pode levar a certos problemas, né, de saúde mesmo da pessoa que está dentro desses ambientes. E às vezes, né, digamos assim, dentro de uma ordenação dessa, o da ordem, talvez ele fique mais aqui pelo final. E quando você se depara com um ambiente de desordem, né, é importante ressaltar que aqui dentro da dinâmica, certo, pessoal? Você pode fazer ela agora, você pode fazer daqui a 6 meses, um ano. Essa ordenação ela pode mudar, tá? Ela não vai ficar fixa para sempre não, certo? E aí, às vezes, a partir de uma experiência, a gente acaba modificando ali um pouco os nossos motivadores. Então, em algum momento, esse daqui pode estar aqui nos últimos e ele depois ser um dos primeiros, tá? A gente tem também o da honra. Eu me sinto orgulhoso que os meus valores pessoais estão refletidos em como eu trabalho, né? Aqui é bem parecido com o primeiro, que era os objetivos, porém aqui é os meus valores pessoais, né? Então eu vivencio esses valores dentro da empresa. E dentro da empresa pode ser diretamente relacionado com o meu trabalho, ou possa ser um setor específico da empresa, né, ou algum valor da própria empresa, né, que converge para esse meu valor. Então, por exemplo, se eu tenho uma pegada ali muito de sustentabilidade e eu trabalho em um setor, isso é um dos meus valores, eu trabalho em um setor específico da empresa cujo objetivo é reduzir o impacto ambiental dos resíduos gerados ali da produção, cara, vai estar super alinhado com os meus valores. E ver, isso daqui vai ser muito importante quando quando esse cardzinho aqui, né, esse motivador da honra tiver aqui entre os primeiros, tá? Um exemplo que seria no caso da empresa, né, digamos aí que eu trabalho em um setor de contabilidade e mesma coisa, né, eu tenho um valor muito forte de sustentabilidade, mas se eu trabalho na contabilidade, e a empresa tem um setor lá voltado todinho para reduzir o impacto dos resíduos. Eu posso não atuar diretamente nesse setor, tá? Mas por a empresa ter essa preocupação, por ela ser um dos valores da empresa, e eu vivenciar isso através do meu dia a dia dentro da empresa, né, do compromisso que ela tem ali com os colaboradores e com o ambiente que ela está inserida, esse motivador, né, esse motivador ele acaba também sendo satisfeito, certo? Agora,
cenário oposto, né? Se os meus valores, né, o meu valor lá de sustentabilidade, ele não está sendo alcançado em nenhum desses dois exemplos aí que eu dei, né, tanto diretamente do meu trabalho ou que também seja um valor da empresa, é possível que eu fique bem desmotivada com o tempo. Então, por exemplo, eu trabalhar em uma empresa química, né, química pode ser de qualquer produto, e a empresa, assim, ter zero preocupação, polui mesmo, né? Não sou eu que vou pagar essa conta, vai ser o pessoal do futuro, tô nem aí. Rapaz, você pode estar satisfeito em todos os outros, como é que pode dizer, motivadores, mas com o tempo isso vai pesar bastante. Vai pesar, né? Se esse motivador, ele, como eu disse também, ele pode vir, ele pode estar lá nos últimos, você não está percebendo ele agora, mas às vezes por um exemplo ele pode vir para os primeiros e isso, né? Naquele momento, cara, esse meu motivador não tá sendo alcançado. Então eu preciso entender onde é o meu lugar melhor, né? É isso, né, que eu tinha para apresentar nesses 5 primeiros cards, né? E eu espero que traga bastante entendimento aí para vocês poderem fazer o exercício. Certo? Tchauzinho!